2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Feche seus olhos. Senhor, graças te damos ao Senhor por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Senhor, meu Pai, eu não sou digno, Senhor, de estar aqui, meu Pai. Mas a tua graça, Deus, ela prevalece sobre todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, Deus, aqui está o teu povo. Ele está reunido para ouvir a tua voz. Então, Deus, em nome de Jesus, eu peço a ti, Senhor, no poder da tua palavra, no santo nome do teu Filho Jesus Cristo, fale conosco, Deus. Sacia a nossa sede, sacia a nossa vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu hoje pela manhã fui pego de surpresa. E a palavra do Senhor nos diz que o amor de Deus nos constrange. E eu, nessa manhã, fui constrangido mais uma vez pelo amor de Deus. Porque nessa terça-feira, quarta-feira, eu estava na faculdade e eu disse a Deus algo. O que eu mais amo de fazer é isso que eu estou fazendo aqui, é poder falar de Jesus. Não há nada que mais enche meu coração de alegria, não sei isso. E na quarta-feira eu disse a Deus, lá na faculdade, Senhor, eu não quero pregar. Quero ficar calado por um bom tempo. Não quero só ouvir agora. E hoje pela manhã o pastor me chamou, eu até achei que a gente ia ter mais um puxão de orelha, mas foi para falar comigo, se eu podia trazer a palavra. Eu entendi que não é eu que escolho se eu vou ficar calado. É Deus que escolhe o momento que eu tenho que ficar calado. E eu pedi aos irmãos para abrir a Bíblia nesse texto. Esse é um texto muito conhecido que Paulo aqui fala no início do capítulo 4. O subtítulo fala que Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. E se você for estudar no decorrer deste capítulo 4, você vai ver Paulo falando diversas coisas. E Paulo vai falando a respeito do amor que ele tem por Jesus, e o amor que ele sente por causa de Cristo faz com que ele venha amar as pessoas, ao ponto de ele desejar a própria morte para que outros venham ter vida. E chega nesse momento aqui que Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aí se a gente for estudar a vida de Paulo desde quando a sua caminhada, a gente vai notar que Paulo foi uma pessoa que ele foi muito perseguido. Ele apanhou demais por ser cristão. A partir do momento que ele se converteu, os passos que Paulo dava, ele apanhava muito. As pessoas batiam nele e ele foi apedrejado ao ponto de as pessoas acharem que ele estava morto. E assim foi a vida de Paulo. Paulo, em momento algum, teve um momento fácil, um momento tranquilo na sua vida, caminhada cristã. Mas por que Paulo chegou ao momento de dizer que isso era leve e momentâneo? Existe um porquê, porque Paulo não permanecia com os olhos naquilo que se vê físico. Paulo permanecia com os olhos deles em Jesus. Então dá a entender se quando nós permanecemos com os nossos olhos focados em Jesus, qualquer coisa que vier contra a nossa vida vai ser leve. Porque nada se compara àquilo que Jesus é, àquilo que Jesus pode fazer. Porque os nossos olhos não estão voltados para as coisas do mundo. Os nossos olhos estão voltados para a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós temos os nossos olhos focados em Jesus, nós conseguimos sobressair sobre todas as coisas, porque Ele é a nossa força. Porque Ele vai ser o nosso refúgio mais presente na hora da angústia. Porque Ele vai ser a nossa fortaleza. Porque se for as nossas forças, nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos fazer nada. Mas pelo aquilo que Jesus habita em nós, nós conseguimos tudo por causa que Ele está em nós. Porque nós somos limitados, nós somos falhos. Em todo momento nós somos sujeitos a cair, a falhar. Mas Jesus, em todo momento, Ele vai renovando as nossas forças.
Além que nosso exterior ele pode se corromper, ele pode acabar. Ali a carne de Paulo, ele está se corrompendo, porque de tanto ele apanhar, a pele dele, o corpo dele foi acabando, por causa de tanto apanhar, por causa de tudo que ele sofreu. Mas o interior estava se renovando da pessoa de Jesus Cristo. O interior dele todos os dias era cheio da pessoa de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz algo em Mateus 6, versículo 19. Ali diz que não... Abre as palavras, vou ali olhar para os irmãos. Aqui a palavra do Senhor nos diz: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde nem os ladrões nem minam nem roubam. O que Jesus estava dizendo? Jesus aqui está começando a caminhada dele. Ele está começando a ensinar as pessoas a forma de servir a Deus, a forma de se moldar conforme o caráter de Deus. Você pode entender quando no capítulo 5 ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. E assim ele decorre até falar sobre o cristão ser o sal da terra, luz do mundo. Depois aí vem o sentido de orar, como deve orar. E que Jesus vem falar a respeito do que tem que ser a nossa busca todos os dias aqui na terra. E se você for analisar as pessoas que Jesus falava, as pessoas que seguiam em Jesus, eram pessoas que a sociedade rica desprezava. Eram pessoas que ninguém dava nada por elas. Eram pessoas que viviam de prostituição, pessoas que viviam roubando, pessoas mendigos, andaria esse tipo de pessoa. Eram essas pessoas que seguiam a Jesus. E Jesus, em momento algum, quis falar com eles, para eles: não, vocês têm que buscar ser ricos, vocês têm que buscar ter sua casa. Não, Jesus não disse isso. Por que Jesus não disse isso para eles? Porque isso vai ficar. Jesus disse para eles aquilo que é necessário para a nossa vida, que é buscar as coisas de Deus, as coisas que são do céu. Porque quando eu passo a minha vida buscando aquilo que é daqui da terra, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Eu vou chegar um momento que a pessoa vai morrer, aquilo vai ficar, outras pessoas vão usufruir daquilo. Mas quando nós passamos a nossa vida baseada na nossa comunhão com Deus, buscando aquilo que Deus é realmente, aquilo que é do coração de Deus, a gente tem tesouro no céu. E o nosso tesouro no céu é para a nossa salvação. É para a nossa salvação. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu tenho acesso a Deus, mais eu tenho liberdade a Deus e mais está mais fácil de eu estar no céu. Não pelos meus méritos, mas pelo mérito de Jesus. Porque se a gente fizer algo, ninguém merece o céu. A gente não busca fazer obras. O céu não é conquistado por obras, é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas as obras, elas testificam se realmente Jesus está no seu coração. Uma pessoa que tem Jesus no coração, realmente a vida dela, as ações dela, vai ser diferente de uma pessoa que não tem Cristo. As obras testificam se realmente Jesus habita em nós. E se Jesus habita em nós, o nosso caráter tem que ser conforme a vontade de Deus. Em Tessalonicenses, o Senhor disse algo, o Senhor disse assim: sede santos, porque eu sou santo. Não em Tessalonicenses também, em 1 Pedro também disse isso. 1 Pedro 2,9, sede santos, porque eu sou santo. A nossa santidade não tem que ser baseada, eu tenho que ser santo para me ser bom, não. Eu tenho que ser santo porque Jesus é santo. Eu tenho que buscar me santificar, não para me ser super melhor do que o super-homem, não. Eu tenho que buscar me santificar porque a pessoa de Jesus é santa. E a palavra santo, ela nos diz algo, a palavra santa ela nos diz que é algo separado, algo que não é igual. Então Jesus está dizendo: sede separado de tudo aquilo que contamina, porque eu sou separado de tudo aquilo que contamina. Sede puro de tudo aquilo que é impuro, porque eu sou puro. Sede limpo, isso Jesus está dizendo. Mas como eu vou conseguir chegar a essas ações? Permanecendo com os meus olhos naquilo que está aqui na terra. Permanecendo com minha mente somente aqui na terra. Pessoas trabalham, pessoas vivem hoje escravas do trabalho.
Pessoas hoje vivem somente para trabalhar, para adquirir coisas. E esse não é o maior propósito da vida das pessoas. Sim, tem que trabalhar. Mas o nosso maior propósito tem que ser de buscar a Deus a cada dia mais. De adorar a pessoa de Jesus Cristo. Não por aquilo que Ele pode fazer pela sua vida, mas por aquilo que Ele é. Nós não devemos buscar a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é. Quando eu busco a Deus por aquilo que Ele pode fazer, eu estou buscando a Deus por interesse. E Deus não tem que ser assim. A gente não tem que buscar a Deus por interesse. E nós muitas vezes baseamos a nossa vida dessa forma. Eu só vou fazer se Deus fizer em mim. Eu só vou fazer isso se Deus fizer dessa forma. Não. Deus faz da forma que Ele quer, da forma que Ele achar. Independente da nossa vontade ou não. Porque Ele é Deus. E que Jesus foi falando, onde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração. O coração dá um sentido de vida. O coração é vida. Se o coração parar, a pessoa morre. Então, onde estiver o vosso tesouro, está o seu coração. O nosso tesouro tem que ser Jesus Cristo. Então, o nosso coração tem que estar todos os dias ligados à pessoa de Jesus. Todos os dias da nossa vida, a nossa motivação tem que ser a pessoa de Jesus. Nada mais tem que nos motivar, a não ser que não seja Jesus. Jesus tem que ser nosso primeiro pensamento. Jesus tem que ser tudo para nós. Porque Ele na cruz, Ele demonstrou que nós somos especiais para Ele. Quando Ele pagou o preço dos meus pecados e dos seus pecados, Ele demonstrou que você é importante. Nós não devemos viver a nossa vida conforme as nossas vontades. Nós devemos que nos moldar cada dia à vontade de Deus. E no decorrer do capítulo 6, o Senhor diz assim, ninguém pode servir, versículo 24, a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se você for olhar o significado da palavra Mamon, a palavra Mamon significa dinheiro. Não podeis servir a Deus ou a dinheiro. Hoje as pessoas, elas amam muito mais as coisas do que realmente as pessoas. Hoje as coisas têm muito mais valor do que as pessoas. Hoje nós temos capacidade de ter mais de 10 pares de sapato e não ter coragem de comprar uma marmita para a pessoa no meio da rua. Nós temos capacidade de ter 300 tipos de camisa, todo tipo de roupa, e ver pessoas passando necessidade e não ter coragem de ajudar. E Jesus disse que isso está errado. Jesus está mostrando que servir foi aquilo que Paulo disse. Paulo disse que para ele é melhor ele dar do que receber. Paulo falava, negando aquele texto para entender, para que outros possam viver é melhor, vale a pena morrer. Para que outros venham ter vida, para que outros venham conhecer a Deus, eu tenho que morrer para as minhas vontades. Por que eu entendo isso? Porque no capítulo 2, versículo 5 de Filipenses diz, porque ali fala a respeito de Jesus. Embora ele sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Ali diz no início, tede em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas antes mesmo se humilhou, se aniquilou, se tornou uma serva em forma de servo, semelhança de homem. O que é ter em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Jesus era Deus, mas ele não teve usurpação, ele não quis ser igual a Deus, ele se humilhou, ele deixou toda a sua glória, deixou toda a sua majestade e serviu. Ele serviu. E outras traduções vai ver ter em vós a mesma atitude. Ali é que a palavra do grego que eles traduziu para sentimento e atitude é uma palavra que não tem tradução exata para o português. Então algumas traduções vai ter sentimento e outras vai ter atitude. Então aí a gente pode fazer a junção dessas duas palavras. Não adianta eu ter sentimento para fazer algo e não fazer. Não adianta eu falar, eu quero fazer, mas não ter atitude de fazer. Também não adianta eu fazer sem ter amor naquilo que estou fazendo. Então aí nós devemos fazer a junção dessas duas palavras. Eu tenho que agir por amor. Eu tenho que servir o meu próximo, servir por amor. Não baseado naquilo que ele pode fazer em troca da minha vida, mas baseado somente naquilo que Jesus manda eu fazer, que eu devo amar um ao outro, assim como ele me amou. A palavra do Senhor nos diz, vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei. Eu entendo que esse amor ainda é superior ao amar o próximo como a mim mesmo. Porque a pessoa que não tem amor próprio, ela não vai conseguir amar o próximo. Mas aí Jesus está dizendo que você ame o outro como eu vos amei. E qual foi a forma de Jesus ter demonstrado amor por nós? Jesus demonstrou o amor dele pelas nossas vidas, morrendo na cruz, sacrificando as suas vontades, sacrificando os seus desejos, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você hoje tivéssemos acesso a ele. E o versículo, dando sequência nesse capítulo 6 de Mateus. Aqui está um versículo que é o versículo mais falado, um dos mais falados dentro das igrejas. Que é o Mateus 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você vai ouvir muitas pessoas dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e suas justiças e as demais coisas. Algumas pessoas não dizem todas as coisas. E aqui a verdade diz que todas essas coisas. Muitas pessoas falam que se eu buscar Deus em primeiro lugar em todos os dias da minha vida, eu vou ter tudo. E isso não é uma verdade. Aqui diz que se eu buscar Deus em primeiro lugar, o primeiro reino de Deus, eu vou ter aquilo que é necessário para minha sobrevivência. E aquilo que é necessário para minha vivência foi aquilo que Jesus disse nos versículos antes, que é apenas o que comer, beber e o que vestir. O Senhor não me garante nada a mais do que isso, se eu buscar Ele em primeiro lugar. A única garantia que Ele me dá de eu buscando Ele em primeiro lugar é essa. Então, muitas vezes a gente vai achar: se eu buscar Deus em primeiro lugar, se eu fizer Deus isso, eu tenho tudo com Deus. Não. Não. Paulo buscou a Deus depois que ele converteu em primeiro lugar do que tudo na vida dele. Ao ponto que ele não quis nem casar. Só viveu em função do Evangelho. Jesus é a primazia, primeiro em tudo para Paulo. E como ele morreu? Ele não tinha nada. Ele morreu numa masmorra, no cárcere, sujo, doente, de tudo. Paulo não teve nada. E ele buscou Jesus em primeiro lugar na vida dele. Eu buscar Jesus não me garante dinheiro. Eu buscar Jesus não me garante casa. Eu buscar Jesus só me garante uma coisa: a salvação, e aquilo que é mais importante para a vida do ser humano. Nada mais é importante não ser a salvação. Nada mais é maravilhoso que não ser a salvação. E a salvação eu só encontro ela nos pés de Jesus Cristo. A salvação eu só encontro ela quando eu me derramo, eu me prostro aos pés de Jesus. Entendo aquilo que Jesus é. Entendo da forma que Jesus quer que eu haja. Entendo da forma que Jesus planeja para a minha vida. Muitas vezes nós não conhecemos quem é Deus. E quando a gente não conhece quem é Deus, quem é Jesus, nós não sabemos aquilo que Deus quer de nós. Aí nós baseamos a nossa vida querendo ser aquilo que as pessoas querem que sejamos. Ou querendo ser aquilo que nós queremos ser. E a nossa vida não tem que estar baseada nessas coisas. Eu ser aquilo que eles esperam que eu seja. Ou eu ser aquilo que eu quero ser. A nossa vida tem que estar baseada naquilo que Deus quer que eu seja. E para mim ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Para mim ser aquilo que Deus quer que eu seja, eu tenho que renunciar a muitas coisas. Eu tenho que moldar toda a minha forma de pensar para colocar conforme a vontade de Deus. Eu tenho que me submeter todos os dias à vontade do Senhor. Eu tenho que todos os dias me prostrar aos pés de Jesus. Independente daquilo que as pessoas vão falar, independente daquilo que as pessoas vão pensar. Assim é a vontade de Deus para nós todos os dias. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 4. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. A nossa vida cristã, ela tem que ser baseada no nosso relacionamento com Deus. Se nós não tivermos um relacionamento com Deus todos os dias, a nossa vida cristã ela vai arruinar. Ela vai cair. E quando a nossa vida cristã, quando nós não mantemos um relacionamento com Deus, nós podemos notar que nós começamos a cair mais fácil. Nós podemos notar que nós começamos a pecar mais fácil. Por quê? Porque nós não estamos nos alimentando da pessoa de Jesus. Porque quanto mais eu me alimento de Jesus, quanto mais eu sou cheio de Jesus, mais eu consigo permanecer em meio às tentações, mais eu consigo permanecer em meio às provações, mais eu consigo permanecer sobre tudo. Mas quando eu me afasto de Deus,
Quando eu deixo de me relacionar com Deus. Relacionamento é algo simples. As pessoas muitas vezes complicam as coisas. É você chegar diante de Deus e conversar com Ele. Não tem necessidade de você chegar diante de Deus e falar palavras, vocabulário bonito. Não tem necessidade disso. A única coisa que Deus quer é que você abra o seu coração e fale com Ele o que se passa dentro do seu coração. Quando você faz isso, Deus vai revelando a você aquilo que Ele planeja para a sua vida. Quando você passa a ter intimidade com Deus, passa a ter relacionamento com Deus, Deus começa a revelar a você os planos dEle. Deus começa a manifestar na sua vida a vontade dEle. Aí você vai começar a ser cheio do amor de Deus. Quando você é cheio do amor de Deus, você consegue amar. Quando você é cheio do amor de Deus, você consegue perdoar. Quando você é cheio do amor de Deus, você consegue servir. Você não passa mais a querer as coisas para você. Você muitas vezes vai preferir que os outros ganhem do que você. Porque o amor de Deus está no seu coração. O amor de Deus vai estar se aperfeiçoando sobre a sua vida. E você vai ficar feliz quando você vê as pessoas crescerem. Independente de você estar ganhando algo, as pessoas estão ganhando, você vai ficar feliz. E existem muitas pessoas hoje que estão na casa de Deus. E elas não são felizes com aquilo que os outros ganham. Você pode notar na palavra do Senhor, nos mostra isso, o irmão do filho pródigo. Ele estava na casa do pai. Mas quando o irmão dele voltou todo sujo de pecado, o pai dele restaurou o irmão dele e deu para ele e fez uma festa. Ele reclamou, porque o irmão dele ganhou as coisas. E muitas vezes existe isso. Pessoas estão assim, reclamam quando vê o irmão ganhando. Pessoas quando estão assim, reclamam quando vê o outro irmão crescendo. E essas pessoas não são filhos. Porque filho tem intimidade. E se aquele irmão do filho pródigo ele tivesse intimidade com Deus, ele tinha direito a um cabrito. Estar na casa de Deus não te faz filho de Deus. Estar na casa de Deus pode te fazer de um religioso. O que faz a gente ser filho de Deus é a nossa comunhão com Deus todos os dias. É o nosso relacionamento com Deus todos os dias. Ele estava na casa do pai dele todos os dias. Ele servia ao pai dele todos os dias, mas não servia por amor. Porque no momento que ele não ganhou nada, ele falou com o pai dele, tanto tempo com o Senhor nunca me deu nada. Então o serviço que ele fazia para o pai dele, o ato de servir o pai dele não era por amor, mas era por obrigação, era por interesse. Por isso que ele não ganhava nada, porque o pai conhece o filho que tem. O pai sabe o filho que tem. E muitas vezes a gente deixa de receber algo de Deus porque a gente está fazendo algo por obrigação. Nós não estamos agindo como filho, nós estamos agindo como servo. E Deus não quer que nós venhamos agir como servos. O Senhor quer que nós venhamos agir como filho. O filho pródigo, quando ele quis voltar como servo. Mas o pai dele recebeu ele como filho. E quando o pai dele recebeu ele como filho, o pai dele não olhou a forma que ele estava. O pai dele não pensou, não se preocupou em saber como foi a vida dele. O pai dele só preocupou em restaurá-lo. O pai dele deu a ele vestes novas. O pai dele deu a ele uma sandália. O pai dele mudou o caminhar dele. O caminhar dele é um caminhar de pecado. O pai dele deu a ele um caminhar novo. E o pai dele devolveu para ele a identidade. O pai dele devolveu para ele o anel. O anel significa a identidade. Então, quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente vem do mundo, a gente vem das trevas, porque quando a gente está no mundo, a gente está em trevas. Quando a gente vem daquilo, Deus devolve a nós aquilo que Ele planejou desde a fundação do mundo, porque sempre foi o desejo de Deus desde a fundação do mundo que todos venhamos ser salvos. Mas por conta do pecado, nós nos afastamos de Deus. Por causa do pecado, nós nos distanciamos de Deus. O pecado que cometeu Adão e Eva cometeram, aquilo pegou em todas as pessoas. Todos que nascem pecadores. Todos que nascem distantes de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Mas por meio do sacrifício de Jesus, nos deu livre acesso. Então nós crendo na pessoa de Jesus, de todo o nosso coração. E crer não é somente falar, eu acredito. Porque a palavra do Senhor nos diz que os demônios, eles creem e estremecem. E eles não são cristãos. Crer vai além de eu falar, eu acredito em Jesus. Crer vai no sentido de eu querer ser como Jesus. De eu buscar agir como Jesus é. Porque acreditar, todo mundo acredita. Mas buscar ser como Jesus é difícil.
vai depender da minha intimidade, vai depender da minha comunhão com Ele todos os dias. Ser cristão é ser parecido com Jesus. Ser cristão é ser igual a Jesus. Eu só vou conseguir ser isso a partir do que eu deixo Jesus fazer na minha vida. A partir do momento que eu passo a abrir mão das minhas coisas, dos meus sonhos, dos meus projetos, eu passo a viver aquilo que Deus quer. Eu passo a me posicionar da forma que Deus quer que eu me posicione. Eu passo a me submeter à vontade de Deus. E existe uma coisa que eu ouvi outro dia, um pregador dizendo, e é algo que, se nós pararmos para nós analisar, é algo que a gente baseia muito, a gente vive muito isso. Ele disse algo assim, se você tiver, ele é em inglês, ele falou assim, se vocês tiverem $1 bilhão, vocês vão querer uma meia suja? Se tiver uma meia suja, você tem $1 bilhão, você vai querer aquela meia? Aí ele mesmo respondeu, claro que não, que vocês não vão querer. Aí ele pegou e falou assim, então, por que vocês procuram tantas bênçãos e não reconhecem o sacrifício de Jesus? O que ele estava querendo dizer? Que aquilo que Jesus é, o sacrifício de Jesus, é superior a qualquer outra bênção. Nenhuma bênção se compara àquilo que Jesus é. Bênção perto daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez, é lixo. Ele estava querendo dizer isso. E nós muitas vezes baseamos nossa vida em só querer receber e nós não reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós. E aquilo que Jesus fez por nós, ninguém é capaz de fazer. Ninguém é capaz de morrer por pessoas que odeiam a Ele. Jesus morreu por pessoas que odiavam Ele. Jesus se sacrificou por pessoas que desprezavam Ele. E isso é amor. E a palavra do Senhor nos diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós devemos amar aquele que nos aborrece. Nós devemos nos perdoar aquele que nos calunia. Nós devemos agir como Jesus agia. Nós devemos viver como Jesus vivia. Porque somente assim nós vamos conseguir ir ao céu. De outra forma a gente não vai ao céu. A palavra do Senhor nos diz que o amor recobre todas as coisas. Não adianta eu ter fé para isso, profetizar isso, não adianta. Se não tiver amor, nada. Não adianta nada. E a maior evidência de uma pessoa que é batizada pelo Espírito Santo de Deus não é dons de línguas, não é profecia, não é nada dessas coisas. A maior evidência de uma pessoa que é batizada pelo Espírito Santo de Deus é amar. É amar aqueles que caluniam Ele. É amar aqueles que perseguem Ele. Essa é a maior evidência de uma pessoa que é cheia de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu tinha que deixar para os irmãos.